Shalom, meus queridos, que o Eterno vos abençoe mais uma vez, em nome de Yeshua HaMashiach. Estamos começando mais um trabalho aqui no YouTube, no canal Fábio Pires. Que os irmãos possam ter uma excelente manhã nesse dia. E nós, através desse podcast que se iniciou no dia 13 de julho, temos enviado aí mensagens todas as segundas, quartas e sextas. O Eterno tem nos abençoado, o Eterno tem trabalhado em nossas vidas, o Eterno tem trazido para nós bênçãos através da reflexão, através da leitura das Escrituras, e é um grande prazer estar iniciando esse trabalho com todos vocês. Então agradeço aos irmãos por estarem conosco, os irmãos intrépidos e fortes que nos aguardam aqui, quando às vezes nós temos alguns probleminhas técnicos, demoramos um pouquinho mais, né, da conta, mas o Eterno é bom e tem nos ajudado, o Eterno não tem nos desamparado e Ele tem nos sustentado, isso é o mais importante, né? Se você quiser nos encontrar nas redes sociais, estamos lá no Instagram, em @Fabio73book, @CEETDerazahav, @CETDerazahavGO, aqui no estado de Goiás, onde nós estamos hoje, e a página @Relacionamentos da Torá. Nós estamos no Twitter também, com mensagens diárias e reflexões em Fábio73B. Se você também quiser enviar um e-mail para nós, para maiores esclarecimentos, informações, nós estamos lá em fabio73b@gmail.com, lá pelo Gmail. Então nós estamos lendo mensagens, estamos enviando as mensagens aos poucos aos irmãos. E agradecemos porque em todos os momentos os irmãos têm sido muito compreensivos, né? Os irmãos têm sido muito bondosos e muito atenciosos, e a gente também tem retribuído essa atenção, esse carinho a todos os irmãos. Mensagem 39 do nosso podcast, canal Fábio Pires, de 14/10. Nossa mensagem de hoje é a Techuvá além do retorno. Então nós falamos sobre Techuvá, nós falamos muito sobre Techuvá, que significa o arrependimento, e a nossa mensagem de hoje é uma mensagem, né, especial, é uma mensagem que a gente pode trabalhar tranquilamente com os irmãos, porque muitos já estão cientes do que a gente, né, do que a gente deseja falar, do que a gente quer passar para os irmãos. E hoje, especificamente, essa mensagem, como outras que nós já fizemos, ela vem para agregar mais valores. Então, o assunto ele sempre pode ser explorado, né, mais e mais. Eu sempre gosto de explorar vários assuntos, às vezes em 2, 3, 4, 5 temas do nosso podcast. E esse é um formato que tem dado certo, na verdade, né? Um podcast é um programa de rádio e que tem, nesse formato, trabalhado aí um alcance da mensagem de maneira direta, rápida, que é isso que tem acontecido. Graças ao Eterno, bendito seja Ele, e o foco é sempre o Eterno, com o testemunho de Mashiach, para que a gente possa sempre raciocinar, refletir nas mensagens que estão sendo colocadas aqui. A gente sempre fala que o foco não é quem está passando a mensagem, nós somos apenas um instrumento, né? E eu digo sempre isso também porque muitas das vezes se cria aí uma certa dependência, tá, irmãos? Não dependam de mim, não, tá? Por favor, eu sou um ser humano, como todos vós, que preciso de ajuda, preciso de orações. Eu já comentei que realmente eu sou apenas um instrutor da palavra do Eterno, não sou um líder propriamente dito, vamos colocar assim, mas a gente também ajuda, a gente trabalha, né, nas mensagens, nós ajudamos os irmãos e fazemos isso com o maior prazer, tá, queridos? A gente sempre tenta dar o máximo que a gente pode, e eu acho que tem dado certo,
né? De uma certa forma, eu acho que isso tem dado certo. Então, do que nós podemos realizar, né, do que nós podemos ajudar as pessoas, assim faremos sempre. Até chuvar além do retorno. Já estamos na mensagem número 39, então já houve outros 39 podcasts. Por que eu falo outros 39? Porque nós tivemos a mensagem de abertura, depois veio a mensagem 1, mensagem 2, assim por diante. E esta mensagem, como mensagem 39, ela vai dar um escopo num assunto que a gente já comentou, mas hoje de uma outra forma. Nós elaboramos esse assunto como o assunto do arrependimento com Yeshayahu, capítulo 6, né, versos 10 até o 16, 19, também é importante destacar, que é a base, na verdade, da Teshuvá, que é o arrependimento para a nação de Israel. Então, o profeta, ele trazia essa mensagem de arrependimento. O profeta, ele buscava, sendo um instrumento do Eterno, para que Israel pudesse se arrepender de todos os seus pecados, a saber, a idolatria, a luxúria, a mentira, a glutonaria, a falta de arrependimento dos pecados em trazer as ofertas de expiação. O Eterno já não estava recebendo mais nada disso, né? O Eterno já estava enfastiado, cansado, na verdade, tá, irmãos? E a gente sabe que na época de Irmiarro era uma época muitíssimo difícil. Então, havia vários profetas, havia várias pessoas que passavam mensagens, né, para o rei Josias, e ele não se contentando, ele sempre queria mais reconhecimento, queria mais bênçãos, queria ouvir supostamente mais do Eterno. Mas o Eterno, ele escolheu um homem para que pudesse passar a sua mensagem. Um homem íntegro, verdadeiro, desde a sua tenridade, que seria um sacerdote, mas o Eterno mudou os planos dele. Tamanha a necessidade do povo. Então o povo se encontrava de uma maneira exatamente como o mundo se encontra hoje, cheio de todos e quaisquer tipos de pecado. O problema é esse. Então, o Eterno, de maneira cíclica, de tempos em tempos, ele levanta pessoas para levar a sua palavra de arrependimento. Nós temos hoje também tantas e tantas pessoas que não são necessariamente profetas, né, que às vezes não têm sonhos e revelações, mas têm o ímpeto e a boa vontade para levar a palavra de Hakadosh Baruch Hu, a palavra de arrependimento, em meio a um mundo tão caótico que nós vivemos. Mas hoje nós vamos analisar o arrependimento de maneira individual. Se você pecou, né, se você teve problemas, se você desobedeceu ao Eterno, que na verdade então nós podemos e devemos fazer? Nós conseguimos um texto muitíssimo interessante, esse texto vem do Rabad, inclusive, e nós vamos fazer a ponte com Yeshua depois. Eu vou dizer uma maneira clássica do arrependimento, como o judeu normativo encara isso. Entendam o trabalho que eu vou fazer, tá, irmãos? Por favor. Aqui nós temos o testemunho de Yeshua HaMashiach, tá? Mas é importante saber como que o judeu ele encara a sua maneira de pecado, de quando ele erra, como nós, messiânicos ou nazarenos, encaramos a maneira como nós pecamos, só que nós juntamos isso porque a Teshuvá é uma maneira só. A Teshuvá é uma forma só de se encarar o arrependimento. Isso é fundamental. Teshuvá, então, significa arrepender-se de alguma coisa errada que você fez e decidir não fazê-lo novamente. Não podemos lhe dizer como sentir arrependimento ou como tomar uma resolução. É algo que acontece dentro da gente, algo que acontece de maneira individual. Porém, podemos dar algumas dicas sobre como melhorar o que você fez de errado.
Pois veja, aquela sensação de ter chuva por dentro é que habilita você a de fato arrumar toda a confusão feita. Então nós pecamos demais, todos os dias. A consciência é essa. Se você não tem essa consciência, uma vez eu ouvi de um antigo amigo meu, há muitos anos atrás, eu já era convertido, ele disse: eu não tenho pecado. Eu não mato, eu não roubo, eu não prejudico ninguém, eu não tenho problemas de adultério, eu. O que mais? Que ele comentou: eu não bebo, eu não mexo com álcool. Só que a pessoa se esquece de que ninguém é injustificável perante o Eterno. Nossos pecados acontecem desde a maneira que nós pensamos, até as palavras que nós proferimos, até a ajuda que nós não damos para o nosso próximo. E ele se achava numa condição de não pecador. E ele se achava numa condição da qual ele poderia ser justificado perante a Deus. E quantas pessoas pensam assim? Vamos ver então o primeiro passo como nós fazemos para a Teshuvah. É fundamental isso, tá, irmãos? Em primeiro lugar, diga em voz alta. Como? Então, à noite, ou quando você estiver sozinho, você diga em voz alta: querido Elohim, querido Deus, sinto muito pelo pecado que cometi em sua presença. E aí você fala qual foi o pecado. Há uma prece específica para isto no livro de orações, chamada Vidui, que nós recitamos no Yom Kippur, tá, irmãos? No Sidur, ele é conhecido como Tahanun, súplicas, vem logo após a oração de Amidah. Estou sem o meu Sidur aqui agora, não posso falar qual é a página para os irmãos. Então você pode citar Vidui ou Tahanun, súplicas, e acrescentar esta linha em qualquer ponto. Confesse o seu pecado. Mas isso você precisa fazer realmente de uma maneira da qual você sabe que você está sendo sincero para com o Eterno, bendito seja Ele. Quando ouvir sua voz dizendo o quanto se arrepende pelo que fez, isso abalará muito por dentro. Por quê? Porque as suas palavras ajudam a tirar aquela confusão para fora, para que você possa livrar-se dela para sempre. Então, novamente, diga em voz alta: querido Elohim, sinto muito pelo pecado que cometi em sua presença. E você fala, descreva qual foi o pecado. Claro que ele sabe, irmãos, mas é importante que você confesse com os teus lábios, isso é muito importante. Passo 2. Conserte aquilo que fez. Como? Desculpando-se e compensando a pessoa que foi afetada pelo seu erro. Se a princípio eles não perdoarem, continue tentando até que se tornem irracionais. Por quê? Se o seu erro foi algo entre você e outra pessoa, então não seria justo para o Eterno perdoar você sem envolver aquela pessoa. Isso é natural. Então, repetindo, passo 2, você vai consertar aquilo que foi feito perante a pessoa. Passo 3, a caridade. Como? Apenas dê mais do que está acostumado a doar. Por quê? Um erro diminui a vida. A caridade significa dar vida, ou doar, tzedakah, como nós falamos no hebraico. A caridade cura o mundo e também cura a sua alma. Fundamental isso, meus irmãos. Então a gente sabe que trabalhar estas características para nós é muito importante. Então, o ato de tzedakah, o ato de doar algo para alguém, não de maneira piegas, mas o ato de doar algo para alguém faz com que você doe parte da sua vida para esta pessoa. Não é apenas dinheiro, não é apenas uma esmola. E tzedakah não é esmola, tá, queridos? Você vai doar algo que vai fazer a diferença para aquela pessoa. O seu tempo, uma roupa, comida, pode ser dinheiro, pode ser uma oração e assim por diante. Nós precisamos, na verdade, trabalhar
esta maneira da caridade para que a gente possa obter também bênçãos do Eterno. Passo 4, procure elevar a sua vida. Como? Compense aquilo que aconteceu. Haja melhor, com mais bondade, estude mais, porque o erro ele age como inércia para arrastar você para baixo. Você precisa transformá-lo num incentivo para elevar você. A techuvá é poderosa. Segundo os nossos sábios, um pecado pode levar você ainda mais alto do que todas as mitzvot, do que todos os mandamentos poderiam alcançar. Se você fizer techuvá por amor, e o amor ao Eterno pela sua Torá e também pela sua alma preciosa. Então você faz techuvá para elevar a sua alma. Primeiro, para se arrepender do pecado que houve, e você precisa arrepender desse pecado e parar de cometer esse pecado, isso é fundamental. E você precisa, em razão disso, em cumprindo o mandamento, em fazendo a caridade, em consertar aquilo que você fez, em dizer o pecado em voz alta, como nós falamos. O quarto passo é a elevação da sua alma. Você se eleva, você reconhecendo, você se eleva. Bom, só que aí entra algo muito importante também, que é o testemunho de Yeshua, né? Isso é fundamental. E o nosso passado? Vamos deixar um texto aqui muito interessante de David Risa, alguns temas desse texto. Alguns temas dizem assim: você é atormentado por todas as coisas más que tens feito, o dano e a dor que tem causado aos demais através das tuas palavras, sem reflexão e ações descuidadas, para que nomear todos os pecados ocultos que só você conhece. Você se sente como se levasse todo o mundo sobre os teus ombros. Então, feche os olhos e imagine por um momento que o Eterno tem perdoado cada uma das coisas que você já fez. Isso não seria um enorme peso removido da tua mente? Poder começar com tudo apagado e uma conta nova? Isso não faria a tua vida prontamente mais atrativa? Parece bom demais para ser verdade, mas isso realmente é apenas uma casualidade. Quem sabe está sentado e refletindo: o Eterno pode realmente perdoar o meu passado? Nós, como seres humanos, nós ficamos muito amargurados. É muito fácil, né, ficar amargurado. Facilmente guardamos rancor, nos ofendemos rapidamente. Isso nos dá uma satisfação inconsciente de nos prender a coisas que certas pessoas falaram ou fizeram contra nós. Com um histórico igual a esse, não deveríamos nos surpreender que seja quase impossível para nós compreender a extraordinária capacidade que o Eterno tem em nos perdoar. Perdoar aos demais parece algo de outro mundo, totalmente desatualizado. Seria como pretender que nada tivesse acontecido, permitindo que saíssemos impunes. Mas eles não merecem. Como que é? Pare por um minuto e faça novamente uma reflexão sobre o teu passado. Realmente você crê que você está em condições de saber que os outros demais merecem? E alguém de nós está? Tanto no Tanar como na Brit Hadashah está escrito que nós, os pecadores, realmente merecemos. Shaul HaShaliach disse de maneira em Romanos 8:13: porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. O Eterno é justo, a sua palavra permanece para sempre. E isso é visto de maneira estranha, parecer que todos merecemos pena de morte. O livro de Hebreus, os judeus messiânicos, né, a carta aos judeus messiânicos diz que nós somos dignos de morte devido aos nossos pecados. Mas nós temos um mediador. 1 Timóteo 2, 5, 6 diz: porque há um só Elohim, um só mediador entre Elohim e os homens, Yeshua HaMashiach, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos para servir de testemunho ao seu tempo.
A morte de Yeshua, irmãos, veio para resgatar toda a humanidade. Ele veio para este mundo de maneira voluntária, nós sabemos isso, ele não foi forçado pelo Eterno. Ele morreu sendo um homem inocente, nós sabemos disso. Ele pagou pelos nossos pecados com seu sangue precioso. Ele abriu um caminho para que nós pudéssemos voltar para o Eterno. Romanos 5, versos 7 e 8 diz: porque apenas alguém morrerá por um justo. Pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer, mas o Eterno prova o seu amor para conosco, em que Yeshua morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Da mesma maneira que nós, se nos arrependemos e confessamos ao nome de Yeshua HaMashiach como o nosso Mashiach e pedimos a Ele para interceder perante ao Eterno, é assim que nós fazemos, é dessa forma que nós encaramos, nós também devemos perdoar aqueles que nos ofendem. Matitiahu 6, versos 14 e 15 nós temos: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Isso deixa bem claro que perdoar os demais não é somente uma pretensão ou um favor que o Eterno pede em troca. É uma condição. E sem essa condição, não podemos receber perdão. Em Atos dos Emissários 3,19, nós temos: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham, assim, os tempos do refrigério pela presença de Adonai. Na verdade, diz o texto, esse arrependimento é uma troca de tendência desde a velha forma a algo novo. Não é simplesmente um sentimento de vergonha porque pecou, e sim um desejo sincero de não voltar a pecar. Esse estudo é um estudo que nós estamos abrindo. Na verdade, vai ser um estudo curto, nós estamos já terminando. E na próxima sexta-feira nós vamos falar um pouquinho de erros, de pecados e de perdão. Se nós verdadeiramente confessamos os nossos pecados ao Eterno, Ele sim é digno de nos perdoar. Mas quem decide este perdão é Ele. Este é o ponto. Nós necessitamos confessar de voz alta. Ninguém precisa saber qual foi o seu pecado, se bem que também existe uma diretriz que nós tenhamos pessoas que nós possamos confiar, que possamos confiar e colocar os nossos pecados a essas pessoas para que elas possam nos ouvir apenas como testemunhas entre nós e o Eterno e confessamos nossos pecados. Mas você pode fazer isso sozinho, porque você está clamando ao Eterno em nome de Yeshua HaMashiach. Essa é a nossa diferença perante ao judeu normativo. Então, o nosso judaísmo, vamos colocar assim, ele tem um intercessor. Os judeus também creem num Mashiach que é intercessor perante o Eterno. Só que eles não creem que esse Mashiach seja Yeshua. Essa é a grande diferença, tá, irmãos? Mensagem número 39 do podcast do canal Fábio Pires, de 14/10. A mensagem A Techuvá, além do retorno. Essa é uma mensagem curta porque ela é uma mensagem de abertura para a mensagem que será mais longa na sexta-feira, que você vai provavelmente nos ouvir. Gostaria que cada um de vós fizesse uma profunda reflexão e, se possível, hoje, cada um de vós colocasse perante o Eterno vossos pecados. É o que eu vou fazer hoje, inclusive. Eu acho muitíssimo importante que isso seja feito. Isso não é muitíssimo importante, aliás, eu me corrijo, peço perdão, Eterno, isto é fundamental que seja feito, porque se isso não acontecer,
nós não teríamos os nossos pecados perdoados. O primeiro ponto da teshuvá é reconhecer, lembram dos 4 primeiros pontos que nós dissemos no texto do Rabad? Diga em voz alta, querido Elohim, sinto muito pelo pecado que cometi em sua presença. Aí você fala o nome do pecado e faz a oração de vidui. No nosso caso, fazemos tudo isso e pedindo ao Eterno que nos perdoe em nome de Mashiach e Yeshua. Fundamental. Agradecemos a todos vocês, meus irmãos, que estiveram aqui, e que o Eterno possa vos abençoar mais uma vez. Beshem Yeshua HaMashiach. Compartilhem essa mensagem com vossos amigos, vossos irmãos, sejam nas igrejas, sejam de congregações. O nosso intuito aqui é falar da palavra do Eterno. Nosso intuito aqui não é ficarmos famosos. Erra quem faz esse tipo de atitude. Erra quem tem a pretensão de achar que somente ele tem a verdade declarada, né? E nós temos amigos, irmãos que fazem um trabalho maravilhoso. Damos honra também a essas pessoas. Procuramos divulgar o nome dessas pessoas também. Você que faz um trabalho, divulgue o nome de outras pessoas também. Dê honra ao trabalho do próximo. Convide para fazer parte do seu canal, para fazer uma entrevista, expor um estudo. Faça isso. Liberte um pouquinho o teu ego também daquilo que você, de repente, só você acha que você está certo, interessante. Eu tenho percebido um pouco isso nas redes. Isso é manifestação de ego, tá, irmãos? Então, honre o trabalho do seu próximo. Ele também está fazendo um trabalho para o reino. Somos e fazemos parte do corpo de Mashiach. Isto é fundamental. Muito obrigado, meus queridos. Um grande abraço a todos vocês. Que o Eterno vos abençoe. Que o Eterno possa trabalhar na vida de todos vocês de uma maneira sobrenatural no dia de hoje. Um grande abraço. E fechamos hoje com a mensagem número 39. A Teshuvá além do retorno. Essa mensagem será continuada na sexta-feira. Acompanhem conosco o canal Fábio Pires, aqui do YouTube. Um grande abraço, que o Eterno abençoe a todos vocês, em nome de Yeshua HaMashiach.